E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, eba, mesmo em época de distanciamento social, sempre bom ter uma sexta-feira, né? Pessoal, vamos brincar de e se? Eu falo que a gente sempre brinca de e se aqui com os meus pacientes, né? Eu atendo um paciente agora de longe, de fora, um cara muito gente boa, não vou revelar como sempre, né? Nada que possa levar a identidade da pessoa, mas o cara é gente boníssima e se um dia eu usar anabolizante? E se eu gostar? E se eu tiver bastante resultado? Mas e se eu tiver vontade de continuar usando depois, o que vai acontecer? Então, bastante interessante, né, que nesses casos, muitas vezes os pacientes eles têm medo de procurar um médico, porque muitas vezes o médico, a primeira coisa, mas por que usou e não sei o que e tal. Então, muitas vezes a pessoa acaba entrando no uso do anabolizante meio que, entre aspas, sem querer, né, embora a gente saiba, né, o que acontece. Mas depois você se vê lá no meio do uso, e daí? O que a gente faz? Como é que acontece? Então, primeiro eu tenho que colocar duas situações para vocês. Em primeiro lugar, médico endocrinologista não pode ter medo de hormônio. Se eu tiver medo de hormônio, eu não saio nem de casa para trabalhar, porque a minha especialidade é trabalhar com hormônios. Segundo lugar, eu não posso fazer alusão ao uso de hormônios, né? Os hormônios eles são muito importantes e eles devem ser usados com responsabilidade. Então, eu já falei para vocês aqui em posts anteriores que muitas vezes a gente tem, né, frequentemente uma testosterona baixa em jovens, que a principal causa, né, em homens jovens, tá, disso cair é estresse, né, que eu posso ter algumas situações metabólicas como obesidade, resistência à insulina que fazem a queda da testosterona, que existem situações que eu preciso repor. Mas, gente, entrei no mundo da testosterona, né? Então, esse paciente me procurou, ele começou a usar Durateston, uma ampola por semana em fevereiro. E desde fevereiro para cá, ele vem tomando uma ampola por semana todas as semanas. E daí? O que eu faço agora, Sidney? Paro? Continuo? E se? Vamos lá, sem revelar, né, nada do que possa levar a identidade desse paciente. Um paciente de 24 anos, né? Esse 103 quilos aqui é de músculo, tá, gente? O cara tá bem pra caramba. Mas olha só, desde fevereiro tomando uma ampola de Durateston toda semana. Ó. O máximo que o aparelho lê na testosterona é 1.600. Ele deu KM no aparelho, eu não sei quanto que a testosterona dele tá. Ela pode estar 2.000, ela pode estar 3.000, pode estar 5.000. E aí aconteceu o seguinte, ó, começou a cair o HDL dele, tá? Começou a cair. E começou a dar alteraçãozinhas lá de colesterol. Então, não existe almoço grátis. E ele falou para mim que ele está com queda de cabelo e bastante irritabilidade, que são aí as consequências do uso continuado da testosterona. E tem mais uma situação que é a proliferação de células vermelhas do sangue, que a gente chama de policitemia. Então, obviamente, nesse período todo que ele usou a testosterona, ele cresceu bastante. A parte boa da testosterona ele teve toda, mas ele começou já a ter queda, começou a ter oleosidade, acne, né, irritabilidade. E existe uma outra situação. A nossa testosterona, que a gente produz, ela tem um ritmo circadiano. Então, ela é alta de dia e ela cai de noite. Todos os dias ela sobe, durante o dia e cai durante a madrugada. E esse cair à noite é que preserva a minha medula óssea. Ele faz com que a minha medula óssea não continue produzindo muitas células vermelhas. Então, existe um dado de hemograma que a gente analisa que chama hematócrito. O hematócrito, ele mostra para mim quantos por cento do meu sangue é célula e quantos por cento do meu sangue é líquido. Então, eu posso até 50-50 eu posso ter. O que começa a acontecer? Vai usando a testosterona sem ela cair à noite, ela vai aumentando o hematócrito. Então, 53, 55, 60% do meu sangue, muitas vezes é célula, e o restante é líquido. Então, ele literalmente fica muito grosso. Um dos efeitos colaterais que esse sangue muito grosso pode gerar é trombose. Então, por isso que é muito comum, né, em fisiculturistas e tudo mais, esse sangue engrossando e eu ir fazendo trombose. Uma outra situação dessa testosterona permanentemente elevada é o hipogonadismo, né? Então, todas as vezes que eu coloco um hormônio externo, ainda mais numa altura dessa aí, eu inibo o meu eixo hipofisário, hipotálamo testicular. Eu deixo de produzir testosterona endógena. Por quanto mais tempo eu mantiver isso e quanto mais forte for o ciclo, maior é o nível de inibição que eu vou ter do meu eixo, maior é o risco de eu ter uma infertilidade no futuro, né? Então ele tem 24 anos, quer ser pai, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Até um certo ponto isso é reversível. Sidney, fiz um ciclo curto e depois eu fiz um ATPC e voltei, né, a produzir. Só que depois, de um certo ponto, isso gera sequelas, tá? O que a gente faz então com um paciente desse? Não é maldade, não é nada, gente. Ele começou a usar e não sabe o que fazer agora. Então, a primeira coisa que o médico deve fazer, eu penso, né, essa é a minha opinião particular, é acolher esse paciente. Esse paciente ele está solto, né?
Ele estava usando e não sabia nem quanto estava a testosterona dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que fornecer para esse paciente é informação. Quais são os prós e os contras dessa atitude que ele, né, tomou, muitas vezes, sem ser orientado sobre isso, né? Depois, eu não posso tirar essa testosterona de uma hora para outra, né? Então, ele está com mais de 1.600 de testosterona, não sei nem quanto, ele vai para 200 e daí o cara vai deprimir, vai ter alterações de função sexual, enfim. Então, existe toda uma maneira da gente trazer novamente esse hormônio dele para níveis normais, tá? Eu não vou revelar o tratamento que a gente fez, porque é sigilo, e também não vou incentivar vocês a fazerem isso em casa, tá? Então, existe aí o uso recreativo da testosterona, né? E até certo ponto, a gente tem como deixar o nível da testosterona dele um pouco mais alto sem trazer muitas repercussões, mas isso é médico e paciente juntos que vão decidir. Então, gente, esse é o dia a dia nosso aqui do consultório de endócrino. Eu sei que vocês têm uma curiosidade grande aí em saber como é que funciona, né, no dia a dia consultório de endocrinologia. Então, isso é o que chega para nós aqui e não adianta dar pito e falar. Temos que acolher o paciente, mostrar como é que sai dessa. Como é que mantém depois, Sidney, toda essa massa muscular que eu ganhei, vou perder? Não, nós vamos tentar ao máximo preservar aí as coisas boas, né, que você ganhou na academia, mas sem que esse tratamento aí, sem acompanhamento, continue te levando a saúde embora, tá bom? Então, gente, historinhas do dia a dia. Outra coisa importante, né, me procuraram aí para apadrinhamento. Tem vários estudantes de medicina que seguem a gente aqui pelas redes sociais, né? Agora tem um programa legal aí que é de apadrinhamento médico, né? Os estudantes de medicina que se interessam pela nossa especialidade, né, nos procuram para a gente ser padrinhos deles, tá? Então, aqueles que tiverem a fim de ter o Sidney como padrinho, me mandam um direct aqui. Nós vamos montar um grupo bem legal e nós vamos encher vocês de conteúdo o ano inteiro. Beleza, gente? Outra coisa que nós estamos montando já está pronto, assim, vamos começar a colocar conteúdo principalmente para estudantes de medicina, estudantes das áreas de saúde, quiserem saber um pouco mais, ter aula de endocrinologia, né? Eu fui professor de endocrinologia aí 18 anos, então nós estamos colocando o nosso conteúdo lá no nosso canal do YouTube, tá? Então procura o nosso canal lá, Dr. Sidney Senhorini Endocrinologia Online. Ainda não coloquei as aulas, mas nós vamos colocar as aulas desde a parte básica da endocrinologia, eixo hipotálamo e tal, linha simples. Então, assim, para estudante de medicina, de nutrição, de educação física, de área da saúde, curioso, que quer saber como é que funciona. Então, nosso canal vai começar a ser abastecido com esse conteúdo e vai estar muito legal, tá bom? Um beijo para todos vocês, bom final de semana, juízo, ainda é hora de manter distanciamento social, se cuidem. Beijão.